Fala, rapaziada das ruas pra quadra. Hoje vamos trazer um vídeo sobre a história do finalista dessa temporada, Indiana Pacers. Não só traremos a história do clube, mas também 5 times marcantes que quase chegaram no tão sonhado título da NBA. Senta aí e se preparem para essa história que estamos trazendo. Já deixa o like, curte e compartilha com a rapaziada do Basca. No coração do estado de Indiana, onde o basquete é praticamente uma religião, existe uma franquia que, mesmo sem um título da NBA, construiu uma das histórias mais respeitadas e emocionantes da liga, o Indiana Pacers. Fundado em 1967 na antiga ABA, o time logo se consolidou como uma potência naquela liga alternativa, conquistando 3 campeonatos antes da fusão com a NBA. No coração do estado de Indiana, onde o basquete é praticamente uma religião, existe uma franquia que, mesmo sem um título da NBA, construiu uma das histórias mais respeitadas e emocionantes da liga, o Indiana Pacers. Fundado em 1967 na antiga ABA, o time logo se consolidou como uma potência naquela liga alternativa, conquistando 3 campeonatos antes da fusão com a NBA. Mas foi na principal liga do mundo que os Pacers enfrentaram os maiores desafios, construíram grandes elencos e viveram campanhas memoráveis. Aqueles que chegaram perigosamente perto de conquistar o tão sonhado Larry O'Brien Trophy, mas que, por detalhes, acabaram ficando no quase. O primeiro grande time da era NBA que colocou os Pacers no radar de todo mundo foi o elenco liderado por Reggie Miller nos anos 90. Uma era dominada por um cara chamado Michael Jordan. E no meio desse império do Chicago Bulls, surgiu uma equipe em Indiana que não tinha medo de ninguém. O coração e a alma desse time? Um dos maiores arremessadores e provocadores da história, Reggie Miller. Ele não era só um jogador, ele era um personagem. Aquele cara que você amava se estivesse no seu time e odiava com todas as forças se fosse o adversário. E ao lado dele, um elenco de respeito, com o maestro Mark Jackson armando o jogo, a classe de Chris Mullin no arremesso, a energia de Jalen Rose e o gigante holandês Rick Smits, o Dunkin' Dutchman, dominando o garrafão. Essa equipe, sob o comando do lendário Larry Bird, que entendia de basquete como poucos, não era só um time bom. Eles eram casca grossa. Eles jogavam um basquete físico, inteligente e, acima de tudo, corajoso. Eles olharam para o Michael Jordan e o Chicago Bulls, o time mais dominante da década, e não se intimidaram. Pelo contrário, eles foram para cima. A final da Conferência Leste de 1998 é, até hoje, uma das séries mais icônicas da história dos playoffs. Foi uma batalha de 7 jogos, uma guerra de trincheiras onde cada posse de bola era disputada como se fosse a última. Quem não se lembra do Miller empurrando o Jordan para conseguir espaço e matar aquela bola de 3 decisiva? Aquele momento simbolizou tudo o que era aquele time do Pacers: atrevimento, talento e uma vontade absurda de vencer. Eles levaram a maior dinastia da história ao limite, a um único jogo de serem eliminados. No final, a genialidade de Jordan prevaleceu, como quase sempre acontecia. Mas o recado foi dado. O Indiana Pacers não estava ali para ser coadjuvante. Eles mostraram ao mundo que, mesmo sem o glamour de outras franquias, eles tinham basquete e coração para brigar com os maiores. Aquele time não ganhou o anel, mas conquistou o respeito eterno de toda a liga e plantou a semente do que viria a seguir. O auge dessa geração veio na temporada 1999-2000. Com Reggie Miller como estrela, Jalen Rose assumindo um papel crucial e um elenco consistente que contava com nomes como Dale Davis e Rick Smits, o time comandado por Larry Bird finalmente alcançou sua primeira final de NBA. O caminho até lá foi brutal. Venceram os Bucks, depois os 76ers e superaram o New York Knicks na final do leste. Na grande decisão, o desafio era gigante: encarar o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e um jovem Kobe Bryant. Mesmo com atuações históricas de Miller e partidas equilibradas, os Pacers acabaram derrotados por 4-2. Foi o mais perto que o time chegou de um título, e até hoje
os fãs lembram com orgulho e tristeza daquela final inesquecível. Avançando uma década no tempo, o Pacers estava se reconstruindo. E no meio dessa reconstrução, eles encontraram uma nova estrela, um jovem atlético e talentoso chamado Paul George. Ele não chegou na liga como um superstar, mas trabalhou duro e se transformou em um dos melhores jogadores de duas vias, tanto no ataque quanto na defesa, da NBA. Ao redor dele, a diretoria montou um time que era a cara da franquia duro, defensivo e com uma química incrível. Tínhamos o gigante Roy Hibbert, uma muralha protegendo o aro, a liderança e os arremessos decisivos de David West, a velocidade de George Hill e a energia contagiante e imprevisível de Lance Stephenson. Esse time, comandado por Frank Vogel, tinha uma identidade muito clara. Eles iriam te sufocar na defesa. Eles eram o melhor time defensivo da liga, um verdadeiro pesadelo para qualquer ataque. E aí, na temporada 2012-2013, eles mostraram todo o seu potencial. Fizeram uma campanha sólida e chegaram à final da Conferência Leste. E lá, esperando por eles, estava o maior desafio possível: o Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, os atuais campeões e talvez o time mais badalado do planeta. Ninguém dava muita chance para Indiana, mas eles não estavam nem aí para as probabilidades. A série foi uma guerra. Paul George se apresentou ao mundo como um verdadeiro superstar, marcando LeBron James de igual para igual em duelos memoráveis. Roy Hibbert dominou o garrafão com tocos espetaculares, incluindo aquele lendário sobre Carmelo Anthony na série anterior, e outros sobre o próprio LeBron. David West era a rocha emocional do time. Eles levaram o supertime de Miami a 7 jogos, numa série física e mentalmente desgastante. No final, no jogo 7 em Miami, a experiência e o talento do Heat prevaleceram. Mas assim como o time de Miller fez com Jordan, o time de Paul George mostrou que o Rei LeBron podia sangrar. Eles se estabeleceram como a maior ameaça ao trono do Heat no leste. Em 2014, os Pacers tentaram novamente, liderando o leste durante toda a temporada regular. Mas nas finais de conferência, o roteiro se repetiu: eliminação para o Miami Heat. O time de Paul George chegou muito perto, mas sempre encontrava pela frente um supertime no seu auge e o rei. Depois da era Paul George, o Pacers passou por mais um período de reconstrução, buscando uma nova identidade, e eles a encontraram em um jogador que é a cara do basquete moderno, Tyrese Haliburton, um armador genial, com uma visão de jogo espetacular, um sorriso contagiante e um estilo que prioriza o passe e o jogo coletivo. A chegada de Haliburton mudou completamente a filosofia do time. A defesa forte deu lugar a um dos ataques mais rápidos, eficientes e divertidos de assistir em toda a NBA. Sob o comando do experiente técnico Rick Carlisle, que já foi campeão, o Pacers se tornou uma máquina de fazer pontos. Nesta temporada de 2023-2024, ninguém esperava muito deles. Eram vistos como um time jovem, em desenvolvimento. Mas Haliburton e companhia queimaram a largada. Com o desenvolvimento de Benedict Mathurin, a solidez de Miles Turner e a adição crucial do All-Star Pascal Siakam no meio da temporada, o time ganhou corpo e confiança. Eles surpreenderam a todos ao chegar na final do primeiro In-Season Tournament da NBA e continuaram a crescer durante a temporada regular, garantindo uma vaga nos playoffs. Eles não eram mais apenas um time divertido. Eles eram um time perigoso. Nos playoffs, eles mostraram uma resiliência incrível. Superaram o Milwaukee Bucks de Giannis e Lillard, e depois, venceram uma batalha épica de 7 jogos contra o New York Knicks no Madison Square Garden. De repente, o desacreditado Indiana Pacers estava de volta à final da Conferência Leste. A campanha, mesmo terminando com uma varrida para o eventual campeão Boston Celtics, foi um sucesso retumbante. Haliburton se consolidou como um superstar e a equipe mostrou que tem um núcleo jovem e promissor. A esperança, que andava adormecida em Indianápolis, foi reacendida com força total
O quase dessa vez não teve o gosto amargo da derrota, mas sim o sabor doce da promessa de um futuro brilhante. Com Haliburton liderando e o núcleo jovem ganhando experiência, não parece absurdo pensar que o tão sonhado título pode, enfim, estar se aproximando. O Indiana Pacers pode até não ter um troféu da NBA em sua prateleira, mas o que não falta nessa franquia é história. 3 gerações completamente diferentes: Reggie Miller nos anos 2000, Paul George na década de 2010 e Haliburton agora, mostraram que o time sempre esteve entre os grandes, mesmo nas adversidades. E talvez, justamente por nunca terem conquistado o título, cada campanha marcante se torna ainda mais especial. O Pacers é a cara do basquete raiz: jogo coletivo, superação e paixão verdadeira. E se tem uma coisa que essa torcida sabe, é esperar. Porque quando o título finalmente chegar, ele vai ser comemorado como nenhum outro na história da NBA. E no fim das contas, o que realmente define a grandeza de uma franquia não é só o número de troféus na prateleira, mas sim as histórias que ela constrói ao longo do caminho. O Indiana Pacers pode até não ter conquistado o tão sonhado título da NBA ainda, mas marcou gerações com times que desafiaram gigantes, emocionaram torcedores e mostraram ao mundo a verdadeira alma do basquete de Indiana. Seja com Reggie Miller calando o Madison Square Garden, com Paul George enfrentando de frente o império de LeBron, ou com Haliburton reacendendo a esperança de um futuro dourado, o Pacers sempre foi sinônimo de luta, identidade e coração dentro de quadra. E agora, a pergunta que fica é: será que estamos prestes a testemunhar a era mais vitoriosa dessa franquia? Será que o próximo capítulo vai finalmente trazer o troféu mais desejado da NBA para Indiana? Se você curtiu essa viagem pela história do Pacers, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre as grandes histórias da NBA. E comenta aqui embaixo: qual desses times você acha que foi o mais forte? E será que Haliburton pode ser o cara que vai mudar o destino dessa franquia de uma vez por todas? Porque aqui, a gente não só fala de basquete, a gente vive o jogo. Pra você, quem vai ganhar esse campeonato? Já deixa nos comentários seu palpite. Tamo junto, rapaziada!